Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Em alguns domingos, eu tenho tido a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Eu tenho pregado em algumas dessas cartas às igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos meditar a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, a igreja adormecida que se rendeu ao mundanismo. Então, Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, nessa manhã e agradecemos pela oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. Tu és bom, Senhor, e Tu és o único e verdadeiro Deus, e a Ti nós rendemos honra e glória. A Ti nós oferecemos o nosso culto nessa manhã. Nesse momento, clamamos para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, ministrando os nossos corações, descortinando os nossos pecados, nos ensinando, nos corrigindo, admoestando. Educa-nos, Senhor, na Tua palavra, para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida de modo que agrade ao Senhor. Nós oramos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós estamos falando sobre a igreja que estava localizada na cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela foi uma das cidades importantes do Velho Mundo. A cidade de Sardes, ela é localizada hoje onde é a Turquia Ocidental. A cidade era uma cidade muito rica, era uma cidade que, quando se falava de Sardes, se pensava em opulência, em sucesso, em prosperidade. Ela ficava na junção de 5 estradas, que eram estradas comerciais, estradas importantes. Então, Sardes era um grande centro comercial, e por ser esse grande centro comercial, ela era uma cidade de muita importância naquela época. E uma das maiores indústrias daquela cidade era a confecção de lã. Então, aquelas cidades eram importantes para escoarem toda a produção que havia naquela cidade. A localização dela era uma localização privilegiada, geograficamente falando. A cidade de Sardes, ela ficava num platô, numa elevação que era bastante difícil de chegar naquela cidade. Ela era rodeada por montanhas que eram intransponíveis e era muito difícil realmente chegar àquela cidade. A cidade de Sardes ela era uma espécie de uma fortaleza inabalável. E essa segurança que a cidade tinha contra os inimigos produziu uma presunçosa autossuficiência naquela cidade. Então, os habitantes de Sardes, eles achavam que eles eram invencíveis, que os inimigos nunca poderiam chegar até eles, e por isso eles não vigiavam as suas torres, não se preocupavam muito com a segurança, por ser uma cidade muito difícil de ser atacada pelos inimigos.
Mas por causa da distração dessa cidade, historicamente falando, ela foi invadida por 2 vezes. Numa delas, o rei Ciro, o rei da Medopérsia, ele conquistou a cidade de Sardes. Existia uma espécie de uma fenda no meio das montanhas que protegiam aquela cidade. Eles acharam uma brecha, entraram naquela cidade, invadiram a cidade. E muito tempo depois, o Etíoco Epifânio também invadiu aquela cidade e dominou ela completamente. A cidade caiu em completo declínio. No ano 17, depois de Cristo, Sardes, ela foi parcialmente destruída por um grande terremoto e ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade nunca mais foi a mesma do passado, né? Aquele grande centro comercial. Mas ela acabou se tornando famosa não mais pelo comércio, mas por causa do alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência dominou aquela cidade. Então, quando João, por meio de Cristo, escreve essa carta àquela igreja, Sardes ainda era uma cidade rica, mas ela era uma cidade totalmente degenerada. Era uma cidade totalmente cheia de pecado. E o que acontece, irmãos, é que a igreja que havia naquela cidade, a igreja de Sardes, ela se tornou igual à cidade. Orgulhosa, presunçosa, autossuficiente. Era uma igreja que vivia das glórias do passado. Então a cidade e a igreja tinham nome, tinham fama, mas não tinham vida nenhuma. A atmosfera espiritual era uma atmosfera espiritual totalmente simulada. Então aquela simulação de espiritualidade que havia na igreja substituía a presença do Espírito Santo naquele lugar. Quando nós lemos essas cartas do Senhor aos anjos das igrejas, nós vemos que é o próprio Senhor, o dono da igreja, que está fazendo um diagnóstico daquela igreja. E como eu já falei em algumas pregações de outras cartas às igrejas, essas cartas às igrejas são importantes de nós lermos, porque essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor ainda são um retrato da realidade das igrejas dos nossos dias. E o Senhor, por sua graça e misericórdia, tem nos dado a sua palavra, tem nos alertado, tem nos mostrado por meio das histórias os erros em que os nossos irmãos incorreram, para que a gente não caia nos mesmos erros. E mesmo tendo tudo isso nas nossas mãos, nós ainda incorremos nos mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Então o Senhor, ele vai fazer um diagnóstico dessa igreja e ele se revela a esses irmãos, dizendo no verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. O remetente dessa carta é o Senhor Jesus, é o dono da igreja. E ele declara ter os 7 Espíritos de Deus. 7, a gente sabe que é o número da perfeição, o número da plenitude. Então, o Senhor está mostrando para aquela igreja que estava adormecida que a chave para o reavivamento dela, a chave para que a solução para que aquela igreja despertasse daquele sono espiritual estava unicamente com Cristo. Porque apenas Ele é quem pode derramar do seu Espírito, é quem pode dar plenitude de Espírito para aquela igreja. Apenas o Espírito Santo mantém uma igreja avivada. E esse Senhor, Ele tem as 7 estrelas na sua mão, como diz o texto. E nós já vimos que as estrelas são os pastores e líderes, são os líderes dessas igrejas. Então o Senhor, Ele tem o controle dos líderes, dos pastores, nas suas mãos. Qual era a falha dessa igreja? No verso 1, o Senhor ainda mostra a falha da igreja. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então nós já vimos que o Senhor, como dono da igreja, ele passeia no meio das igrejas, né? Chamada em Apocalipse de candelabros, né? Então o Senhor passeia no meio da igreja.
O Senhor está no meio de nós, Ele consegue diagnosticar a sua igreja, porque Ele consegue observar tanto os problemas externos da igreja, como Ele também consegue observar as intenções do nosso coração. Os pecados que muitas vezes os homens não conseguem enxergar, o Senhor enxerga. Ele passeia no meio de nós, Ele está no meio da sua igreja, e Ele diz àqueles irmãos: eu conheço as obras de vocês. Vocês têm nome que vivem, mas vocês na verdade estão mortos. Então veja que a igreja, ela estava totalmente igual àquela cidade. Era uma igreja que tinha uma boa reputação, a igreja tinha até uma fama. Veja que o Senhor não chama a atenção daquela igreja para uma falsa doutrina que estava sendo pregada no meio do povo. O Senhor não está chamando a atenção de um falso mestre que havia entrado ensinando um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus ensinou e que os apóstolos continuaram pregando. Veja que não havia uma falsa doutrina que estava prosperando naquela comunidade. Aos olhos de todos, aquela igreja era uma igreja viva, uma igreja dinâmica, mas o Senhor mostra: na verdade, vocês estão mortos. A espiritualidade daqueles irmãos era uma espiritualidade apenas de rótulo. Tudo que eles viviam era apenas fachada. Era uma igreja que vivia de aparência, igual à cidade de Sardes. A morte em Sardes, na igreja de Sardes, era uma morte espiritual. Naquela igreja não havia mais vitalidade espiritual. E tudo aquilo que eles fingiam ser era apenas uma representação. Pelo visto, grande parte dos seus membros não eram verdadeiramente convertidos ao Senhor. Era uma igreja que se orgulhava de um passado ilustre, que talvez tenha tido, mas eles apenas viviam desse passado. No presente, a realidade daquela igreja era que eles eram apenas religiosos, vazios e sem vida espiritual. Talvez, irmãos, aquela igreja não conseguisse reconhecer isso no meio deles. Eles entraram num total ativismo que eles achavam que aquilo era suficiente para eles. Eles achavam que talvez trabalhar para o Senhor, fingirem ser espirituais, fingirem uma espiritualidade para os irmãos, para as pessoas de fora, era mais que suficiente. Se a igreja conseguisse manter a fama de uma igreja espiritual, ainda que fosse mentira, ainda que fosse uma farsa, eles estavam satisfeitos com isso. Mas nós precisamos lembrar que nós não conseguimos enganar o nosso Senhor. Ele sonda a mente, corações, intenções. Ele é o dono da igreja, Ele está no meio da igreja. Ele sabe onde estão as nossas falhas. E por sua misericórdia, Ele ainda nos desperta e nos avisa naquilo que nós precisamos nos corrigir. Por causa dessa frieza espiritual, eles não conseguiam mais olhar para eles mesmos e detectar que eles não eram mais espirituais. O coração e a mente deles já estavam cauterizados no pecado. Eles eram cristãos totalmente mundanos. Então, o que eles se importavam não era tanto o que Deus pensava sobre a igreja. Eles estavam se importando mais com o que as pessoas pensavam daquela igreja, com o que as pessoas pensavam deles. Eles entraram, provavelmente, a fazer as coisas de maneira mecânica na igreja. Aparentemente era uma igreja ativa, tinha todas as características de uma igreja, mas na verdade estava morta. Diferente das outras igrejas, vejam que não é um ataque externo que é enviado para aquela igreja. Então veja que o diabo não precisou fazer ataques externos àquela igreja, porque dentro dela, ela já estava totalmente derrotada pelos próprios pecados do seu povo. Como é que nós detectamos, irmãos, uma igreja morta? A principal delas, irmã, a principal causa de uma igreja morta é quando a igreja se distancia da palavra do Senhor. É quando a igreja se distancia do próprio Deus. É quando as pessoas não têm mais compromisso com Deus. É quando os irmãos, eles
param de satisfazer as vontades de Deus e passam a viver para satisfazer suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Irmãos que passam a viver uma vida pecaminosa, passam a adotar os padrões do mundo para si. Uma igreja morta é uma igreja que não ora. É uma igreja que não lê a palavra. É uma igreja onde os membros não se importam em manter a comunhão entre os santos. A igreja morta, muitas vezes, é aquela igreja que tem um pregador que está morto. Talvez ele possa ser alguém até eloquente, mas ele não tem mais a unção do Espírito Santo na vida dele. É alguém que já se entregou totalmente ao sono espiritual. Uma igreja morta é uma igreja em que a sua adoração também é morta. É uma igreja que adora um Cristo que parece que ainda está morto. Um Cristo que parece que ainda está numa cruz ali pendurado. Uma igreja morta geralmente também tem os seus ministérios mortos. É uma igreja que não evangeliza mais, é uma igreja que não investe em missões. É uma igreja que internamente até tem alguma atividade, mas as coisas não são feitas mais para a glória de Deus. E aquela igreja era assim. A esperança deles era uma esperança morta. E tudo que eles faziam era reviver o passado. Quando isso acontece na igreja, qual é a solução para aquela igreja? A solução, a única solução, é o reavivamento por parte do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando a igreja ela reconhece as suas falhas, eles se voltam para o Senhor, orando, pedindo perdão pelos seus pecados e clamando pelo Espírito Santo na vida deles. É quando o povo se volta novamente para Deus, para a palavra de Deus, para a vida de oração, e eles buscam se encher do Espírito Santo, de tal forma que o Espírito Santo avive eles novamente, para que eles voltem a viver uma vida que agrada ao Senhor. O Senhor, Ele dá essa solução para a igreja. A realidade deles era essa. Eles estavam mortos espiritualmente. E o Senhor dá a solução. No verso 2, Ele diz àquela igreja: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Qual era a solução para aquela igreja, irmãos? Acordem do sono espiritual. Vigiem as ações de vocês. Percebam o que vocês estão fazendo. Vocês estão distantes do Senhor. Busquem ao Senhor, busquem o Espírito Santo. Busquem ser cheios de Deus. Abandonem a vida de pecado de vocês. A igreja de Sardes foi uma igreja que estava em decadência, porque ela não vigiou. E por isso o Senhor diz àquela igreja: sejam vigilantes. Sejam vigilantes, consolidem o resto que estava para morrer. Consolidar, irmãos, é tornar algo mais firme, é tornar algo mais estável, mais consistente. Alguns membros daquela igreja ainda estavam sonolentos, não estavam no estado de morte espiritual completa, mas estavam dormindo espiritualmente. Eram crentes que estavam acomodados, eram crentes que estavam indiferentes às coisas de Deus. E o Senhor olha para aquela igreja e diz: sejam vigilantes, consolida o resto que estava para morrer. Então, alguns irmãos daquela igreja ainda tinham força espiritual para ajudar aqueles irmãos, sendo um agente transformador de Cristo na vida deles. Irmãos, se Deus tem nos dado saúde espiritual, se Deus tem nos dado vida espiritual, se nós temos buscado isso de Deus, não é apenas para a gente, irmãos. Se o Senhor tem nos fortalecido espiritualmente, é para que nós sejamos um agente de edificação na vida dos nossos irmãos. Nós vivemos como igreja, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos uma comunidade santa que adora o Senhor. E nós precisamos viver dessa maneira.
Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Aquele que é mais forte espiritualmente precisa estar atento aos que estão mais fracos espiritualmente falando. Aqueles que estão num sono espiritual. Ore a Deus para que Deus te use como um agente dele no meio da igreja. Como um instrumento nas mãos dele para avivar as pessoas que estão caindo no sono espiritual. O Senhor continua dizendo: lembra-te, no verso 3, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aquela igreja tinha se apartado da palavra de Deus. A palavra de Deus para eles talvez não significasse mais muita coisa. Talvez eram irmãos que iam para os cultos, ouviam a mensagem, mas a palavra não fazia mais efeito nenhum no coração deles, porque a mente e o coração estavam cauterizados pelo pecado, pelo mundanismo. E o Senhor diz: lembra-te do que vocês têm recebido e ouvido. Um dos primeiros sinais, irmãos, do reavivamento no meio do povo de Deus é quando o povo se volta para a sua palavra. Neemias capítulo 8 nos mostra isso. Aquela nação estava completamente destruída, tinham vindo de um cativeiro onde eles não conheciam mais a palavra de Deus, não se lembravam mais de Deus. E Deus levanta Esdras para trazer a palavra do Senhor, a lei de Deus, e eles passaram a manhã inteira, Esdras passou lendo a lei de Deus para o povo. E o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus na vida daquele povo foi que fez o povo reconhecer os seus pecados, lembrar de quem Deus era, e aquela cidade passou por um completo avivamento. O povo pedindo perdão pelos seus pecados, estando diante de Deus ali chorando, clamando ao Senhor por misericórdia, reconhecendo que tudo que eles haviam vivido no cativeiro, a culpa era unicamente deles. Não era porque Deus era um Deus mau, um Deus que estava castigando o povo porque queria, mas eles reconheceram que o próprio pecado deles haviam levado eles àquela situação. Então, uma igreja que se distancia da palavra do Senhor é uma igreja que está fadada à morte espiritual. E o Senhor diz: lembra-te do que tens ouvido e guarda-o. Guardar a palavra, irmãos, no nosso coração é muito importante. Enquanto cristãos, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor e aplicar em todas as áreas da nossa vida. Aplique a palavra de Deus, guarde ela no seu coração, ponha ela em prática. Quando você fizer isso, você vai reconhecer quando você pecar contra o seu Senhor. A palavra de Deus nos traz essa clareza de quem Deus é, de quem nós somos, daquilo que estamos fazendo contra Deus. A palavra do Senhor, ela traz essa humildade no nosso coração, esse senso de arrependimento, de quebrantamento diante do nosso Senhor. Mas quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós ficamos cauterizados pelo nosso pecado. As trevas parecem tomar conta de nós e não existe mais uma luz que venha mostrar o nosso pecado, as nossas falhas diante do Senhor. A palavra de Deus é luz. E por isso nós precisamos guardar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a palavra, guardar a palavra. E uma outra coisa que o Senhor diz àquela igreja: guarda-o e arrepende-te. É o que nós precisamos fazer. Para que nós possamos nos arrepender diante de Deus, a palavra do Senhor precisa habitar verdadeiramente nas nossas vidas. E o Senhor nos chama a isso também, a um arrependimento. Se existe alguma área na nossa vida que o Senhor ainda não tem primazia, nós precisamos nos arrepender. Se há alguma área na nossa vida que nós ainda continuamos pecando deliberadamente, a palavra de Deus vai nos trazer a clareza, o entendimento dessas coisas. E nós precisamos nos colocar diante de Deus com o nosso coração totalmente arrependido. E é a palavra que vai nos ajudar a nos voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração e abandonar as velhas práticas de uma vez por todas. Naquela igreja, irmãos, então existiam pessoas mortas, existiam pessoas que estavam dormindo espiritualmente, mas também havia um remanescente fiel. Pessoas que, mesmo em meio àquela circunstância da igreja, permaneciam fiéis ao Senhor.
E o Deus que faz o diagnóstico da igreja, que viu o problema que aquela igreja vivia, no verso 4 ele também percebe e diz àquela igreja: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda havia alguns irmãos fiéis naquela igreja, mas infelizmente eram poucos irmãos. Eram poucos irmãos. Nos nossos dias, queridos, ainda é assim. Se você pega todas as pessoas que se declaram cristãs, que se declaram evangélicas, que declaram servir a Deus, e se Deus viesse fazer uma análise daquele povo e poder mostrar para a gente a realidade dessa população que se diz cristã, seria muito vergonhoso, irmãos. Talvez de toda uma totalidade, não sei se 10% dessa amostra seriam verdadeiramente fiéis ao Senhor. Então não adianta só nós professarmos com a nossa boca que amamos a Deus, não adianta apenas estar presente nos cultos, participar das atividades da igreja. Nós precisamos ser fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus quando nós saímos pelas portas da igreja, quando nós estamos no trabalho, na faculdade, quando nós estamos dentro da nossa casa. Essa fidelidade ao Senhor precisa continuar, meus irmãos. Nessa igreja havia alguns poucos irmãos ainda fiéis, e eles são chamados a fortalecer aqueles que ainda estavam sonolentos, estavam prestes a morrer. Eles são chamados por Deus, consolidem esses irmãos. Essas pessoas que estavam sonolentas porque estavam se contentando com as coisas do mundo, sendo moldadas aos costumes mundanos daquela cidade. E isso é um chamado para aqueles que são fiéis, que nós não podemos olhar apenas para a nossa vida espiritual. Nós precisamos olhar também para o irmão que está do nosso lado. Nós precisamos ter esse diálogo, essa conversa, de buscar saber como é que está a vida espiritual do nosso irmão. E se a gente vê que o nosso irmão tem alguma necessidade, alguma fraqueza, se ele está precisando de ajuda, nós precisamos nos colocar à disposição desses irmãos para fortalecê-los, para consolidá-los nos caminhos do Senhor, para ajudar esses irmãos. Veja, irmãos, que Deus é maravilhoso. Ele fala para aquela igreja, ele mostra o erro, ele diz aos irmãos o que eles precisavam fazer para aquela situação ser totalmente mudada, mas se eles não obedecessem, haveria um juízo sobre aqueles irmãos. Se eles não se arrependessem dos caminhos que eles estavam seguindo, o Senhor viria com juízo sobre eles. Na parte B do verso 3 ele diz: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vir como ladrão. O ladrão vem de maneira sorrateira, sem avisar que vem, e o ladrão sempre vem contra a gente. O ladrão nunca vem para a sua casa para lhe dar de presente, né? Uma televisão, uma geladeira. O ladrão não vem com um carro para estacionar na sua garagem, lhe dar a chave com documento. O ladrão vem para subtrair. O ladrão vem contra a gente. Quando Jesus diz que vem como ladrão, ele está dizendo que ele vem de surpresa, ele vem numa hora em que os irmãos não estarão esperando a vinda dele, e ele virá para executar o juízo dele contra aquela igreja. E nas cartas às outras igrejas nós vemos que o juízo de Deus para as igrejas era tirar o candelabro do lugar, era exterminar aquela igreja de uma vez por todas. Então Jesus está dizendo: se arrependam, vigiem, senão eu virei contra vocês como ladrão. E vocês não conhecerão de modo nenhum a hora em que virei contra ti. Então, depois disso, irmãos, o Senhor fala dos irmãos que ainda não tinham se contaminado. No verso 5 ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos.
Vestiduras brancas, irmãos, denotam santidade. As nossas vestiduras espirituais precisam estar sempre alvas. As nossas vestiduras brancas precisam estar como as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor requer de nós essa santidade, irmãos. E o Senhor diz que quando nós andamos dessa maneira, nós podemos ter a convicção da nossa salvação. A nossa salvação está garantida no Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz, depois no verso 4, falando sobre um futuro dos irmãos que não se contaminaram, ele diz: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Só é digno de andar junto com o Senhor aquele que mantém uma vida de santidade. Aqueles que se esforçam, que lutam para viver uma vida santa que agrada a Deus, esses são dignos de andar com o Senhor. E o verso 6 é o chamado que ele sempre diz para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um alerta do Senhor. Aqueles que quiserem se arrepender, mudar, aqueles que quiserem ser vitoriosos, precisam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E por meio dessa palavra, irmãos, o Senhor continua falando conosco nos dias de hoje. Como eu falei, a realidade dessas igrejas da Ásia Menor, ela retrata a realidade ainda das igrejas dos nossos dias. A igreja do Senhor tem cada vez mais dialogado com o mundo. Não é uma exclusividade apenas da igreja que estava na cidade de Sardes. Aquela igreja havia se tornado igual à cidade, totalmente mundana. Mundanismo, irmãos, significa adotar os modos, os hábitos, os padrões de pensamentos, práticas, espírito e gostos do mundo. Mundanismo é fazer e pensar as coisas sem a influência direta de Deus e de sua verdade revelada, que é a palavra do Senhor. E muitas vezes, como cristãos, estamos vivendo assim. Nós costumamos dividir a nossa vida. Existe uma vida que é santa, que é a nossa vida do serviço a Deus, mas existe uma vida secular. Muitos irmãos costumam dizer, eu trabalho secularmente, a minha vida é secular. Irmãos, nós precisamos extinguir esse vocabulário das nossas vidas de uma vez por todas. Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer lembrando que estamos sempre diante de Deus. A gente não pode fazer diferenciação na nossa vida. Uma vida sacra, uma vida santa e uma vida secular. Quando você está no seu trabalho, você precisa continuar glorificando a Deus, obedecendo a Deus. Você precisa fazer o seu trabalho como se verdadeiramente você estivesse diante do Senhor. É para Ele que você está fazendo aquilo. É para glorificar o nome do Senhor que você está trabalhando. Deus precisa ser glorificado em todas as áreas da nossa vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é assim, irmãos, que nós precisamos viver. O mundo tem buscado viver se esquecendo de Deus, se esquecendo do Criador, abominando totalmente a palavra do Senhor. E a igreja tem ido pelo mesmo caminho. Lá em 1 João, volte um pouquinho, capítulo 2, verso 15 ao 17. Primeira João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, estarmos dentro da igreja não nos livra e nem nos protege de sermos alguém mundano. Um exemplo que nós temos é o exemplo de Daniel. Daniel, lá no capítulo 9, ele faz uma oração ao Senhor e ele reconhece que em toda a história do povo de Israel, um povo que Deus separou para si, eles viviam numa nação que era uma nação de Deus, que professava o nome de Deus, mas na oração de Daniel ele reconhece que aquela nação, aquele povo que era separado, que professava adorar o Deus verdadeiro, que estava envolvidos com as atividades religiosas do templo, eles ainda assim permaneciam mundanos, flertando com as outras nações, com os pecados fora daquela terra. E na igreja não é diferente, irmãos. Nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos fazer parte da igreja e continuar vivendo como mundanos, flertando com as coisas do lado de fora. A vida de Daniel é um exemplo porque ele foi tirado da sua terra, ele é levado para a Babilônia, que era uma terra totalmente pagã, e lá ele se envolveu nas atividades daquela terra e ele não tinha nem escolha de não se envolver, porque ele era um cativo, ele era um prisioneiro ali naquela cidade. Então a gente vê que Daniel, ele se envolveu nas atividades da Babilônia, ele desenvolveu o trabalho ao qual ele foi chamado a fazer, mas mesmo inserido numa cultura pagã, Daniel conseguiu discernir o que era lícito ele fazer e o que era ilícito. Ele conseguiu separar o que era cotidiano e o que era mundano. E a palavra nos diz, em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel resolveu ser íntegro diante de Deus, mesmo naquela terra pagã, numa cultura totalmente pagã e distante do Senhor. O texto de Daniel 1,8 nos diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então veja que Daniel, ele resolveu se manter íntegro ao Senhor, mas ele não precisou se isolar do mundo para acontecer isso. Daniel permaneceu íntegro diante de Deus, mesmo envolvido nos seus trabalhos ali na Babilônia. Então era alguém que tinha essa consciência de que tudo o que ele faria tinha que ser para a glória de Deus, mesmo no meio daquela nação totalmente pagã. Então, irmãos, nós podemos ser assim também, como Daniel, como os amigos de Daniel. Nós precisamos enfrentar este mundo pecaminoso com um pensamento diferente. Nós precisamos enfrentar esse mundo pecaminoso com uma cosmovisão cristã. E nós precisamos expressar essa cosmovisão através de uma conduta diferente, de uma conduta piedosa, uma conduta que agrada ao Senhor. O mundanismo é completamente oposto da piedade. Meus irmãos, se você serve ao Senhor e você tem se preocupado mais com os assuntos deste mundo do que com a sua própria vida espiritual, o Senhor, ele liga um alerta hoje na sua vida. E ele te dá a oportunidade de fazer tudo diferente. O Senhor diz a você por meio dessa palavra: vigie. Assim como o Senhor disse para a igreja de Sardes: seja vigilante. Consolide-se na presença do Senhor. Vigiem, se arrependam das suas práticas pecaminosas. Se arrependam das suas muitas preocupações com as coisas deste mundo. O mundo, irmãos, tem nos dado muitas demandas na nossa vida, e isso é verdade. Trabalho, estudo, são muitas coisas que nós precisamos fazer. E muitas vezes essas coisas têm nos sufocado de maneira que nós esquecemos da nossa vida espiritual. Nós temos tempo para todas as outras coisas, mas temos nos esquecido de nos fortalecermos espiritualmente.
Temos deixado de lado a prática da leitura da palavra, um tempo de oração. Quantas vezes, entre escolher um compromisso lá fora ou vir para a igreja, nós temos escolhido os compromissos lá de fora. Não temos dado a devida prioridade ao Senhor. E quando nós passamos a fazer isso, irmãos, nós estamos fadados a morrer espiritualmente. Primeiro começa aquela letargia, um sono espiritual, e se nós não vigiarmos, nós vamos morrer espiritualmente. E nessa manhã o Senhor liga um alerta nas nossas vidas. E Ele te dá uma oportunidade de você fazer tudo diferente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Sejam vigilantes. Consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Se vocês não vigiarem, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Para abandonar, irmãos, as práticas e pensamentos mundanos, nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. E Deus, por meio de Cristo, proveu todos os meios necessários para que nós pudéssemos chegar à maturidade espiritual. Para aquela igreja mesmo, o Senhor deu um exemplo. Lembra-te, pois, do que tem ouvido, recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Para que a gente abandone essas práticas e pensamentos mundanos, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar a ter uma vida de oração. Sem essas práticas, irmãos, de disciplina espiritual, nós vamos nos tornar iguais às pessoas do mundo. A palavra nos diz que nós, homens, precisamos ser homens fortes, homens valentes, homens que protegem a sua família, homens que são líderes do seu lar, homens que santificam a esposa por meio da palavra, que amam ela com amor sacrificial, homens que ensinam os filhos o caminho que devem andar. A palavra de Deus diz que as mulheres devem ser mulheres submissas, mulheres que edificam o seu lar. Os filhos precisam ser filhos obedientes. Todo crente precisa ser um verdadeiro servo que se doa no serviço a Deus para a edificação da igreja. Todos nós precisamos ser pessoas que renegam os prazeres e desejos da carne para fazer unicamente a vontade de Deus. E como é que a gente consegue colocar tudo isso em prática, irmãos? É quando a gente busca essas verdades na presença do Senhor. Lendo a palavra, orando, clamando isso ao Senhor. Estando em comunhão uns com os outros. Homens sendo formados por outros homens mais experientes, que já estão num nível espiritual mais desenvolvido. Mulheres mais novas andando com mulheres mais velhas, aprendendo. Nós precisamos estar juntos como povo de Deus. Deus proveu todos os meios que nós precisamos para amadurecer espiritualmente, irmãos, para nós fazermos a vontade do nosso Senhor. Mas nós precisamos, como igreja, nos voltar para Deus, nos voltar à palavra do Senhor, nos voltar para uma vida de oração, nos voltarmos para viver uma vida santa como o Senhor requer de nós. Se nessa manhã você, talvez, ouvindo essa palavra, reconheça que você está morto espiritualmente, lembre-se que por suas próprias forças, você não vai conseguir dar vida a você mesmo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode te avivar. Só Ele pode te dar vida espiritual. Ele é Deus. E aí onde você está, você pode orar ao Senhor nessa manhã, clamando a Ele. Me reavive, Senhor. Eu reconheço, ó Pai, que eu tenho deixado de lado as disciplinas espirituais. Eu reconheço que eu tenho sido conformado, Senhor, com as coisas deste mundo e não pela Tua palavra.
estou dormindo espiritualmente, estou morrendo espiritualmente. Salve-me, Senhor. Perdoa-me os meus pecados, ó Pai. Me reavive nessa manhã, Senhor. Talvez você tenha entrado aqui por essas portas e você não tem nem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. A realidade da palavra de Deus para aqueles que não têm o Senhor é a realidade de que essas pessoas estão mortas espiritualmente. Você está morto espiritualmente falando. Você precisa desse mesmo Espírito de Deus para que Ele lhe reavive. E você pode também orar aí nessa manhã, entregando a sua vida ao Senhor, para que Ele te traga vida. E é uma vida plena, uma vida verdadeira, é a vida eterna. É a salvação que o Senhor tem para aqueles que se achegam a Ele com fé e arrependimento. Ore ao Senhor também aí no lugar onde você está, entregando a sua vida ao Senhor, para que Ele reavive a tua alma, para que Ele te dê essa plena vida que somente Ele pode dar. Irmãos, aqueles que estão aqui, que estão firmes até espiritualmente, se você tem firmemente resolvido não se contaminar com o mundo, persevere. Persevere no caminho do Senhor. Não contamine as suas vestiduras. Permaneça firme no Senhor. E se lembre que naquele grande dia, você estará andando de branco junto com o próprio Senhor Jesus. Somente aqueles, irmãos, que por intermédio de Cristo têm se esforçado para viver uma vida de santidade, é que serão dignos de andar com o Senhor. Você quer andar com Deus? Faça como Daniel. Decida, tome uma atitude na sua vida. Não pela sua própria força, mas por meio do Espírito Santo. Diga: Senhor, por meio do teu Espírito, eu decido não contaminar as minhas vestes. Eu decido, Senhor, viver uma vida de santidade em todas as áreas da minha vida. Então me ajude, Senhor, a me manter íntegro no meu trabalho. Não é porque eu estou trabalhando que eu preciso mentir no meu trabalho, enganar as pessoas com o trabalho que eu exerço, mas eu quero glorificar o Senhor em todas as áreas da minha vida. No meu trabalho, na área financeira, na minha área sentimental, na sexualidade. Em todas as áreas eu quero glorificar o Senhor, meu Pai. Decidam, irmãos, tomem essa atitude. Não se contaminem com as coisas deste mundo. Se você começar a se contaminar com as coisas do mundo, o sono espiritual vai vir sobre você. E logo, logo, você pode ser alguém que está morto espiritualmente. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa aplicar essa palavra nas nossas vidas. Que nós possamos vigiar, despertar do sono espiritual, da morosidade. Que aqueles que estão mortos espiritualmente, distante de Deus, que o Senhor nos reavive nessa manhã. E que o Senhor fortaleça aqueles também que estão consolidados já nos caminhos do Senhor. Para que nós todos os dias possamos tomar essa atitude de não contaminar as nossas vestes com o mundo, com o pecado, com aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos orar a Deus nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, a nossa pecaminosidade, reconhecendo as nossas limitações. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a solução para o nosso pecado está em Cristo Jesus. Nós sabemos que a solução para o sono espiritual, para a morte espiritual, está em Ti, Senhor. E só o Senhor pode nos dar vida por meio do Seu Espírito Santo. Por isso nós, como igreja, oramos, Senhor, para que o Senhor nos encha do Teu Espírito a cada dia. Que o Senhor nos conforme a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos, ó Pai, como a igreja de Sardes,
Uma igreja que estava flertando com o mundo, que estava se conformando com as coisas do mundo e que ainda fingiam ser espirituais, Senhor. Nos livra, ó Pai, desse pecado abominável, Senhor. Nos livra, Senhor, e tira de nós a cauterização que talvez o pecado já tenha feito, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração. Traz-nos vida, Senhor, e faz-nos enxergar, ó Pai, a nossa realidade diante de Ti, Senhor. Quantos de nós estamos dormindo espiritualmente, brincando, Senhor, parecendo que estamos brincando de viver uma vida de santidade, brincando de servir ao Senhor, enganando muitas vezes, Senhor, os nossos irmãos, mas sabemos que não podemos enganar a Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes temos sido fingidos, Senhor. Temos fingido muitas vezes mostrar uma espiritualidade, ó Pai, que verdadeiramente não temos. Fingimos ser pessoas que oram, que buscam ao Senhor, mas somente Tu sabes, ó Pai, como está o nosso nível espiritual quando estamos em casa, quando estamos distantes dos nossos irmãos. Nos livra, Senhor, de todo fingimento, ó Pai. Que sejamos sinceros, que possamos, ó Pai, lembrar que o Senhor nos tornou parte da Tua família, nós somos parte da Tua igreja, e nós podemos contar, Senhor, com irmãos que estão mais consolidados do que nós muitas vezes. E nos ajude, Senhor, nos fortaleça para que aqueles que se encontram fracos, ó Pai, possam clamar por socorro, possam pedir ajuda, possam ser sinceros e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me acompanhe na minha vida espiritual. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos para que nós sejamos instrumentos de edificação na vida do outro. Tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. Porque muitas vezes os nossos olhos em nós não nos permitem enxergar como verdadeiramente estamos diante do Senhor. Mas por meio do Teu Espírito Santo nós pedimos, Senhor, abre os nossos olhos. Ajude-nos, nos fortaleça, Senhor. Que como a Tua igreja, ó Pai, nós possamos estar a cada dia decididos a servir ao Senhor. A não nos contaminarmos, ó Deus, com as coisas deste mundo. Elas são passageiras, mas que nós possamos nos esforçar, ó Deus, naquilo que é eterno, naquilo que provém do Senhor. Que venhamos, Senhor, nos esforçar para viver uma vida de santidade, uma vida segundo a Tua palavra. Que estejamos sempre vigilantes, ó Deus. Vigilantes, porque o mundo tenta nos tragar, Senhor, nas atividades do dia a dia, que em si, às vezes, não são nem pecaminosas, ó Pai. Mas muitas vezes nós vamos sendo tomados, conformados pelas coisas do mundo, de maneira que nós nem percebemos. Então nos ajude a vigiar, nos ajude a estar sempre vigilantes, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Sempre atentos aos ataques do inimigo contra as nossas vidas. Fortalece a Tua igreja, fortalece aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão adormecidos. Traz vida, Senhor. Nós oramos por isso, só o Senhor pode reavivar aquele que está morto. Só o Senhor pode despertar aqueles que estão dormindo espiritualmente. Então faz isso, Senhor, nessa manhã. Traz arrependimento e fé, Senhor, a esses corações, para que eles abandonem o pecado, para que eles se coloquem, Senhor, em guarda na Tua presença, alertas para Te servir e viver uma vida de modo digno do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nessa manhã. Livra-nos do espírito deste mundo, ó Pai. Livre-nos, Senhor, e nos fortaleça, ó Pai. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos nessa manhã. Em nome de Cristo. Amém.